Bom dia, irmãos. Dando continuidade aos nossos estudos, nós estamos agora estudando o bloco que trata sobre o Deus Filho. Dentro do estudo da Trindade, nós vamos estudar por blocos, nós teremos 3 blocos, né? E nós estamos agora no segundo bloco. Estamos tendo como base este livro, e ele é da série de livros relacionados à Trindade da editora Cultura Cristã. E hoje nós vamos estudar um pouco sobre a questão vinculada à glória da encarnação vitoriosa de Cristo. Dentro dos estudos do Deus Filho, vocês vão perceber que muitas coisas a gente já ouviu. E é bom isso acontecer. É bom a gente já ter escutado bastante coisas relacionadas a Deus Filho, porque significa que a gente já escutou boas pregações, que a gente já escutou boas palestras, que a gente já participou de bons cultos, onde Cristo era o centro de tudo que era falado. Então, se a gente tem aí alguns anos de vida cristã e a gente ainda não está acostumado a escutar certas coisas relacionadas à pessoa do Deus Filho, tem alguma coisinha um pouco errada, porque nós temos que escutar e nós temos que ter dentro das pregações e dentro, principalmente das pregações, elas precisam sim ser cristocêntricas. Então, é normal que dentro de um estudo sobre a Trindade, quando a gente vai falar sobre a questão de Jesus Cristo, a questão do Deus Filho, a gente escute bastante coisas repetidas. Mas isso não significa que a gente não vai aprender coisas novas. A gente vai estar sempre aprendendo coisas novas, e essa aula de hoje ela vai trazer algumas visões, algumas questõezinhas relacionadas com a encarnação de Cristo e como isso funciona de forma gloriosa e de forma vitoriosa. Então, para a nossa aula de hoje, nós vamos precisar voltar um pouquinho no passado. E, mais uma vez, é muito bom a gente ter esse ano um estudo de Trindade depois de ter estudado ano passado a Bíblia de forma panorâmica, porque a gente consegue voltar nas aulas do ano passado para exemplificar e fazer comparativos e trazer luz de algumas explicações de coisas que a gente já ouviu, porque nós estávamos tendo as aulas dos estudos panorâmicos da Bíblia. E no caso dessa aula, nós vamos voltar um pouquinho lá na aula de Êxodo, lá quando a gente falou um pouquinho sobre o livro de Êxodo, e coincidentemente fui eu que dei a aula de Êxodo. Então, nós vamos falar um pouquinho, vamos lembrar um pouquinho sobre a história do Êxodo, que, sem dúvida, gente, foi uma das maiores migrações coletivas da história da humanidade. A gente vê hoje acontecendo, infelizmente, por causa da guerra, nós estamos vendo e vivenciando uma migração muito grande de um país para outros países ali na redondeza da Ucrânia. Mas a história do Êxodo, ela foi, sem dúvida, uma das maiores migrações coletivas da história, pelo menos registrado. E como está registrado, provavelmente foi uma das maiores migrações coletivas, porque se tivesse tido uma outra assim tão expressiva, provavelmente também estaria registrado em algum lugar, em algum manuscrito histórico, e não tem. Nessa migração, vou recapitular um pouquinho, bem rapidinho, alguns pontos. Na época, aproximadamente 2 milhões de pessoas deixaram a escravidão no Egito e eles rumaram à liberdade, sendo guiados por quem? Por Moisés, como a gente passou algumas aulas aprendendo sobre isso ano passado, e Moisés ele estava ali conduzindo o povo conforme Deus o ordenava. Porém, no início daquela comitiva, aquela caravana, ela tinha um certo esplendor, ela tinha uma certa pompa terrena, porque era um povo muito grande que estava rumando para o deserto para serem livres da escravidão.
eles carregavam alguns tesouros e conseguiram levar consigo algumas coisas para darem a eles uma viagem relativamente tranquila, só que isso durou muito pouco, principalmente por causa do tempo que eles ficaram no deserto. Mas, além disso, em pouquíssimo tempo eles estavam completamente bagunçados, desorganizados, arranjando problema, tanto com Deus quanto com eles mesmos, e aquela confusão foi se instaurando, confusão essa que a gente viu na aula. Porém, mesmo em meio a todo aquele problema, aqueles problemas que foram acontecendo no decorrer dessa peregrinação do povo pelo deserto, os israelitas, eles possuíam uma glória que os tornavam a maravilha no mundo. E essa glória, ela ficava bem no centro do acampamento. E essa aí já não foi a minha aula, essa aula quem deu foi o presbítero Rafael. O que estava no centro do acampamento daquele povo? O tabernáculo, como a tia Keila respondeu. Na aula que o presbítero Rafael deu, ele colocou uma gravura que mostrou até como é que era o formato da tenda, né? O formato, tinha as dimensões, tinha a explicação ali visual para a gente de como que a tenda muito provavelmente parecia, né? A aparência da tenda, a provável aparência da tenda com suas medidas e tudo mais. E no tabernáculo repousava algo interessante, uma nuvem de fogo que o Senhor enviara para guiar o seu povo. Dentro do tabernáculo também estava a aliança, a arca da aliança, e também estava a glória do Senhor, e essa glória preenchia o tabernáculo. E qual era o nome dessa glória? A Shekinah, como a Mariana acabou de nos falar. Então, tendo em vista este resuminho, nós vamos para a nossa aula. Nessa aula nós vamos aprender que, assim como os israelitas no deserto, nós cristãos somos inexpressivos durante a nossa peregrinação neste deserto que é o mundo. Mas assim como os israelitas no deserto, a igreja dos cristãos tem em seu seio a glória de Deus. E é isso que a gente vai ver nesta aula. Então, vamos abrir nossas Bíblias no capítulo 1, versículo 14 de João. A gente leu no começo aqui da escola dominical, mas vamos ler juntos esse versículo novamente. Vamos ler? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. À luz dessa declaração e de outras sobre a glória da encarnação vitoriosa, né, de Cristo no Evangelho de João, nós vamos, à luz dessa declaração, estudar o tema, só que nós vamos dividir esse tema. Então nós vamos estudar em 4 pontos. Nós vamos estudar a glória de Cristo com o Verbo, a glória de Cristo como a revelação do homem verdadeiro. Nós vamos estudar a glória de Cristo como a mais completa revelação de Deus, e nós vamos estudar o privilégio glorioso de conhecer o Cristo encarnado que ele habita entre nós. Então nós vamos dividir para ficar um pouquinho mais fácil a gente entender todos esses aspectos da encarnação vitoriosa de Cristo, e nós vamos começar pela glória do Verbo encarnado. Novamente em João 1,14, a gente vê a declaração sobre a doutrina da encarnação. Jesus Cristo, ele nasceu da Virgem Maria em Belém, como a gente já sabe, mas a segunda pessoa da Trindade, ela não veio a existir por meio desse nascimento. Ela já existia. Olha o que o versículo falou para a gente. O versículo disse para a gente que o Verbo se fez carne. Então ele já existia, diferente do que algumas pessoas falam. Não é estranho encontrar entre católicos que acreditam que a existência de Cristo depende exclusivamente de Maria ter gerado a Cristo.
Tanto que alguns católicos, eu trabalho com uma turma de católicos de uma linha chamada catecumenato. A linha do catecumenato, do catolicismo, ela ensina que não é uma trindade. Apesar deles não darem o nome de 4 deuses, mas se você parar para observar bem o que eles ensinam, o que basicamente eles ensinam é que existe Deus, Maria, Jesus Cristo, Filho, e o Espírito Santo. Então, acima de Jesus Cristo está Maria, para eles. Mas não é isso. Cristo, ele não nasceu de Maria, na questão da divindade de Cristo. Ele se fez carne e Deus, né, em suas escolhas e sua soberania, escolheu a Maria para que Maria fosse a mãe, né, na terra de Jesus. Mas ela foi escolhida para este cargo. Assim como o pai de Jesus, assim como José também foi escolhido para cuidar de Jesus aqui na terra. Mas não há em Maria uma divindade, o que automaticamente exclui essa possibilidade de que Cristo existe a partir do nascimento. Não é assim que a Bíblia fala. A Bíblia fala que o Verbo, ele se fez carne. João, ele diz o seguinte: no princípio era o Verbo, e então, em determinado momento, o Verbo se fez carne. O Deus Filho, o Verbo, ele não passou a existir em sua encarnação, mas foi aí que ele assumiu a natureza humana, somado à essência divina. Mais uma vez, gente, não é novidade, muito provavelmente não é novidade para a gente isso que eu estou falando aqui. Mas é bom a gente sempre repetir e deixar bem claro como as coisas funcionam, principalmente trazer alguns argumentos que algumas religiões, que algumas esferas do cristianismo, digamos assim, porque o catolicismo também o que eles falam e como que eles defendem a questão de Cristo, a questão de Maria e por que isso é errado, pensar dessa maneira. A Confissão de Westminster, ela nos explica um pouquinho sobre essa questão. Ela fala assim: o Filho de Deus, sendo verdadeiro e eterno Deus, quando chegou o cumprimento do tempo, tomou sobre si a natureza humana com todas as suas propriedades essenciais e enfermidades comuns, contudo, sem pecado. O que a Confissão de Fé está mostrando aqui para a gente? Nessa palavrinha aqui, nessa frasezinha, tomou sobre si a natureza humana, há muita explicação. A explicação é de que, primeiro, ele não foi obrigado, ele fez porque quis, no momento em que estava determinado pela própria Trindade que aquilo aconteceria, e ele fez da forma como ele quis que fosse feito. Tanto que a Bíblia traz para a gente que Cristo ele fez o quê para se tornar homem? Ele esvaziou-se de si mesmo. Ele não foi esvaziado por alguém para se tornar homem. Ele esvaziou-se de si mesmo. Então, tudo está nas mãos e na soberana vontade do nosso Deus Trino. A encarnação de Cristo significa que o Filho de Deus se tornou homem no sentido mais completo, porém sem perder nada de sua divindade. Vamos abrir nossas Bíblias? Alguém abre, por favor, Colossenses 2:9. Lá, Paulo, ele nos fala um pouquinho sobre essa questão do sentido completo de homem que Cristo tinha. Quem achar, lê, por favor. Então, ele é um homem, mas neste homem habita o quê? Toda a plenitude da divindade. Da mesma maneira, Jesus, ele não tem pecado. A sua verdadeira natureza humana não é corrompida como a nossa natureza humana. Jesus, ele não tem pecado. Habita neste homem toda a plenitude. O apóstolo João, ele frequentemente escolhe palavras que contêm algumas camadas de significado. E a palavra que ele escolheu para poder falar de Cristo não podia ser melhor. Não tem palavra melhor do que verbo para descrever Jesus. Por quê? Em grego,
essa palavra é logos, que se refere a Jesus em termos de o poderoso verbo criador, o poderoso verbo do Pai, que estava no princípio. Então ele é o poderoso verbo, não é simplesmente o verbo. É a mesma coisa quando a gente pega nas Escrituras e fala que Deus ele é o unigênito. Então ele é o escolhido, ele é aquela pessoa, a única pessoa, o único capaz de ser quem ele é. E é muito interessante a escolha dessa palavra de João. O Evangelho de João, ele glorifica Cristo como verbo, por meio de cujo poder vem toda a criação. E por meio da cruz e do túmulo vazio vem a salvação. Então, essa palavra logos, ela também era um dos termos mais significativos daquela época. E é por isso que ele escolhe essa palavra. Tanto na filosofia grega, quanto em outros estudos da época, essa palavra ela era muito importante. E ao utilizar essa palavra, João ele construiu uma ponte entre todos os mundos, entre o mundo filósofo grego, entre os gentios, entre o pensamento hebreu do Antigo Testamento. Ele escolhe cuidadosamente essa palavra, justamente porque ela faz muito sentido para todos aqueles ouvintes que tiveram acesso ao que João falou. Então, Jesus, ele é o Verbo encarnado. É cada parte da resposta de que homens e mulheres precisam hoje, assim como precisavam os filósofos e gentios do passado. Então, fala a nós até hoje. É uma palavra muito forte, tanto que a gente sempre lembra dessa palavra, né? No princípio era o verbo. Eu acho que é um dos versículos bem decorados assim da Bíblia, é esse versículo. E é muito bom que seja assim, que a gente tenha essa noção de que no princípio era o verbo, e o verbo já estava com Deus, o verbo era Deus, e por meio desse verbo todas as coisas se fizeram, e isso é muito bom, é muito interessante a força que essa palavra traz a nós. E o psicólogo Erich Fromm, ele argumenta que existem 3 problemas existenciais, ele chama até de pragas, que afligem o homem moderno. Ele chama de dilemas da humanidade. E nós vamos ver o quão interessantes são esses 3 dilemas para a gente aprender um pouco mais sobre as respostas que Jesus, que o Verbo tem a dar para homens e mulheres hoje, em todos os seus dilemas. Em primeiro lugar, está o dilema contra a morte. Alguém abre, por favor, João 11, versículo 25 e 26, e lê, por favor. Jesus ele está trazendo aqui a solução para esse dilema. Por quê? Porque todos queremos viver, mas todos morreremos. Todos querem viver, mas a verdade é que todos nós iremos morrer. Porém, Jesus ele resolve esse problema, dando vida eterna a todos que acreditam nele. Eu sou a ressurreição e a vida. Tudo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. O segundo dos dilemas é o dilema do indivíduo e do grupo. Alguém abre, por favor, Efésios 14 a 16. Neste dilema, a gente vai ver a resposta de Jesus para o dilema dos indivíduos perante os grupos a qual eles vivem. Então, Jesus, ele é a resposta para esse problema, pois ele veio para romper todos os muros e fazer de cada um de seus seguidores um novo homem, que é o corpo místico, digamos assim, da igreja, como a gente leu. Essa questão vinculada ao grupo, ela também é resolvida
por Jesus, quando Jesus nos dá uma comunidade a qual a gente pode viver juntos, uma comunidade para que a gente possa se apoiar, para que a gente possa aprender mais. E o dilema, um desses dilemas da humanidade, conforme o filósofo traz, é um dilema que realmente é complicado, gente. Viver sozinho e isoladamente é uma situação complicada. E a gente vê, por vezes, essa complicação na vida de algumas pessoas que não têm a quem recorrer, não tem quem ajudar, não tem quem acompanhar. Essa semana ficou famosa, entre aspas, eu vi algumas pessoas publicando, né, que ser cristão é chorar, sorrir se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Mas existem diversas pessoas no mundo que vivem o dilema de não estarem inseridas em grupo nenhum. E lá no meu trabalho, vez ou outra, a gente está conversando sobre algumas questões de criação de filhos, e a resposta, a fala das pessoas quase sempre é a mesma, assim, eu me preocupo muito com meus filhos, porque eles vivem muito sozinhos, eu não tenho família em Brasília, paraná, paraná. Mas para você é mais tranquilo, né, porque você tem a igreja, você vai muito para a igreja, você deve ter muitos amigos na igreja, deve ter outras crianças na igreja. Então as próprias pessoas já entendem e sabem a importância da comunidade reunida, a importância de vivermos em grupo, em termos grupos para nos apoiarem. Isso realmente é um dilema, a gente não pode diminuir este problema e tratá-lo como se não houvesse importância nisso. Mas Jesus, ele responde a todos esses dilemas. E o próprio Cristo, ele cria um corpo, né? E a família, a igreja, ela é um corpo reunido. O último dos dilemas é o que emerge do conflito entre as nossas aspirações e as nossas verdadeiras realizações. Todos nós estamos aquém do que gostaríamos de ser e também estamos aquém do que acreditávamos que seríamos. Isso é interessante. O que você acreditava que você seria quando você era adolescente? Né? A gente sempre joga muito lá para cima, né? Com 23 anos eu já vou estar resolvido. Quando eu era adolescente eu pensava isso. Com 23 anos eu já vou estar morando sozinho, vou ter minha vida resolvida, vou estar ganhando bem, vou estar com tudo ok, né? Com tudo pronto para viver minha vida, para viajar, para aproveitar, para fazer coisas que eu quero fazer. Todos nós passamos por momentos em que nós estamos aquém daquilo que nós acreditávamos que seríamos. Todos nós analisamos as nossas vidas e percebemos que nós estamos abaixo do que nós gostaríamos de ser, com relação ao estudo, com relação à família, principalmente com relação à nossa busca e crescimento de conhecimento da palavra de Deus. A gente constantemente tem esses conflitos, né? Nossa, eu realmente achava que eu ia conseguir ler mais a Bíblia, que eu ia conseguir ter mais tempo para fazer essas coisas, e a gente constantemente se vê, né, frente a essa verdade, a esse dilema, de que nós estamos aquém daquilo que a gente imaginava para nós mesmos. E existe resposta para isso? Sim. A resposta é que Jesus, ele também é a resposta para esse problema, pois ele promete fazer de nós tudo o que Deus pensou para nós quando nos criou. E essa resposta está na eternidade. Nós devemos ser conforme a imagem de Cristo. E um dia nós não estaremos mais vinculados a estes pecados e problemas terrenos. Então a resposta deste dilema está na eternidade. Quando na eternidade nós não estaremos mais nem além nem aquém. Nós estaremos vivendo conforme e completos em Cristo Jesus. Nós estaremos com todos os nossos dilemas acabados. E nós não teremos mais problema. Nós estaremos com o nosso, vamos dizer assim, o nosso balde cheio. A gente não vai estar, né, se sentindo vazio em forma, em aspecto nenhum. E Deus, na figura de Jesus Cristo, que nos salvou, vai nos regenerar. E nós estaremos completos. Então, nós estamos sempre lidando com dilemas. A humanidade sempre está lidando com dilemas. Mas Jesus, ele sempre tem a resposta para todos esses dilemas. E nós devemos ser conforme
a imagem de Cristo. Existe uma história muito famosa, provavelmente vocês já escutaram, mas eu vou falar ela aqui de novo. Um industrial chamado Henry Ford, uma vez teve um colapso na fábrica dele, ele produzia carros, né? E teve um baita de um problema lá, e ele já tinha chamado algumas pessoas para tentar consertar, ninguém conseguia consertar, e desesperado ele mandou chamar de última hora um rapaz chamado Charlie Steinmetz. Eu acho que esse é o nome, é assim que pronuncia, talvez. Esse rapaz, ele é um gênio da mecânica, e foi ele que construiu a primeira fábrica de automóveis do mundo. Foi ele que construiu a fábrica de Henry Ford, e Ford mandou chamar esse cara para poder arrumar, porque ele não sabia o que estava acontecendo. Esse rapaz chegou, olhou aqui, olhou ali, virou uma chave e apertou um botão e tudo voltou a funcionar. E aí ele mandou a conta, $10.000, o que na época era uma quantia absurda. Hoje já é, né? Principalmente com o dólar no preço que está. E quando ele mandou essa fatura para Ford pagar, Ford escreveu de volta: Charlie, você não acha que essa conta é um pouco alta só para vir aqui virar uma chave? E aí, Charlie mandou a conta revisada para ele. Virar a chave, $10. Saber qual a chave a ser virada, $9.990. Nosso mundo de hoje está terrivelmente estragado e não há ninguém para consertar a não ser aquele que o criou. Assim como o exemplo dessa fábrica, não havia ninguém que pudesse consertar a fábrica de Ford, com exceção da pessoa que criou a própria fábrica, o cara que construiu, que projetou tudo. Só ele conseguiu consertar. E só Cristo pode nos consertar. A nossa nação não pode ser consertada por ninguém além de Cristo. O Verbo Criador, o Verbo que se fez carne, a glória da encarnação, que é o nosso Cristo. E a glória da encarnação que o nosso mundo recebeu, o Verbo, ele, como Criador de todas as coisas, é o único capaz de regenerar a todas as coisas. Então, essa é a glória da encarnação de Cristo, a glória do Verbo encarnado. No próximo ponto, nós vamos ver que a encarnação de Cristo revela a verdadeira natureza humana. Quando Jesus assumiu a nossa carne, ele ganhou um corpo humano, que lhe permitiu sofrer até a morte por nós. Jesus também tinha em mente e coração, uma mente e um coração humano. Ele sentiu tudo o que nós sentimos, incluindo tristeza e alegria, incluindo cansaço, incluindo tentação. Ele sofreu tudo o que nós sofremos. E por causa disso, ele é capaz de se solidarizar conosco em nossas tentações. Olha o que Hebreus 4,15 fala. Alguém lê, por favor. Hebreus 4,15. Então, ele foi, está falando aí que ele foi a nossa semelhança, mas sem pecado. Quer dizer, ele viveu tudo o que a gente viveu, mas teve algo que ele não viveu, que foi a prática do pecado. João, ele descreve a encarnação de Cristo dizendo que ele habitou entre nós para que víssemos a sua glória, lá no versículo 14 que a gente leu de João 1. Em grego, a palavra que significa habitar, ela é melhor traduzida por acampar. Por quê? Porque essa forma verbal, ela designa o tabernáculo. Aquela que era a tenda de encontro durante o jejum no êxodo de Israel, aquela que era a tenda que ficava no meio do povo, ali onde a Shekinah estava acampando. Então, a palavra, ela remete ao tabernáculo. Ela remete ao que aconteceu com o povo de Israel lá no Êxodo. Porque o Verbo, ele estava acampando entre nós.
Cristo, quando estava aqui na terra, ele estava acampando entre nós, ele estava habitando conosco. E esse habitar com uma significação voltada para o acampar é simplesmente para remeter à ideia do que aconteceu lá no Êxodo, quando a glória de Deus acampava no meio do povo. Essa descrição ela se relaciona não apenas com a glória divina de Jesus, mas também com a sua glória como homem verdadeiro na encarnação. Deus, ele concedeu o tabernáculo como uma forma de permitir que a sua glória ela habitasse entre o seu povo e viajasse com ele, porque eles estavam viajando. E essa é a razão pela qual Jesus se tornou homem e veio à terra. Essa palavra de que o Senhor habitou entre nós traz para a gente, remete a nós a memória daquilo que aconteceu lá no Êxodo. E mais do que tudo, o tabernáculo, ele tinha também uma aparência humilde. Vocês lembram do que ele era feito? De lona. A gente mora numa barraca? Não, a gente costuma morar numa construção, numa casa. E o tabernáculo, ele era uma lona, né? Ela tinha ali, não era uma lona muito pequena, mas também não era muito grande assim. Ela tinha aproximadamente 5 metros de comprimento, 15 metros de comprimento por 5 metros de largura. Deixa eu dar para vocês mais ou menos uma ideia. Essa igreja, ela tem 22 metros de comprimento e ela tem 12 metros de largura. Quer dizer, é mais ou menos metade da nossa igreja. Quer dizer, é mais ou menos esse espaço que a gente está aqui. Olha como é pequeno o espaço. Feito de lona. Não tinha um apelo visual das pirâmides do Egito, ou até mesmo dos zingurates lá da Babilônia, dos jardins suspensos. Não, era humilde. E da mesma maneira aconteceu com Jesus. Ele veio sem companhia de uma comitiva, ele veio dormindo numa manjedoura, ele veio nascendo em Belém, que era uma cidade pequena naquela época. E para um inacreditável espanto de Israel, ele também não tinha nem beleza nem formosura. E quando eles o olharam, seus olhos, ainda impuros, não viram beleza que pudesse desejar. E aonde está escrito isso? Em Isaías 53, para que se cumprisse a profecia de Israel. Ele veio de forma humilde, aos olhos dos homens. Tia Keila. Então, qual era a glória de Cristo? A tia Keila, ela meio que começou a responder para a gente. Jesus nos mostrou a sua glória como um homem real, por meio de sua vida servil, obediente e humilde. Embora ele tivesse o poder de criar as galáxias, e ele criou as galáxias, ele nasceu em circunstâncias humildes. Partiu seu coração quando chorou por Jerusalém, permitiu que o seu corpo fosse surrado, suas mãos perfuradas e pés também na cruz, por seres que ele criou. E também deu sua vida para que pudéssemos viver. A encarnação de Jesus diz que nós também podemos levar uma vida de glória. Não detemos o poder divino de realizar milagres. Fiquem calmos, tomem cuidado com essa frase, relacionando-nos à glória. Mas embora nós não tenhamos e não detenhamos o poder divino de realizar estes milagres, nós temos grande poder por meio de orações feitas em nome do próprio Jesus Cristo. E por meio do Espírito Santo, enquanto Cristo viver em nós, temos o poder de nos negarmos, de servirmos em sacrifício a partir do amor dado por Deus
e nós temos condições, né, de vivermos debaixo e através da glória do Senhor, porque Ele assim nos permite. Mas nós só vivemos porque Ele assim nos permite. Não depende de nós, e nós não conseguiríamos conquistar e nem vivermos de forma correta nada se não fosse a vontade de Jesus e o mover do Espírito Santo em nossas vidas. E por causa do mover do Espírito Santo em nossas vidas, e por causa da obra de Jesus em nós, nós também podemos ajudar, podemos curar, podemos ensinar, podemos dar, podemos receber pedidos e ajudar aqueles que nos pedem, podemos remendar corações partidos e ajudar pessoas que estão ao nosso redor com problemas de relacionamentos. Por meio da fé, nós podemos ser como Cristo, exibindo a sua glória perante o mundo. Então, nós como cristãos, nós devemos nos espelhar na vida de Cristo e na obra de Cristo. Jesus viu o acontecimento da sua maior humilhação terrena, o ápice de sua obediência, como sua verdadeira glorificação na terra. E até neste momento, Jesus era humilde. Quando ele se entregou para morrer por nós. E em João 12, 23 diz assim: é chegada a hora. Isso Jesus disse na cruz. E ele completou: de ser glorificado o Filho do Homem. E a maior glória do nosso Senhor, o ápice de sua glória, foi um ato que ele fez e que ele teve que fazer. Um ato que demonstrava também toda a sua humildade, de se sacrificar em favor de nós, de perdoar os nossos pecados através da sua morte e morte na cruz. E a encarnação revela a glória de Deus também. E nós vamos ver isso agora, um pouquinho, nosso terceiro ponto. Uma terceira glória é a revelação por Jesus da glória de Deus em sua vida encarnada. Como a gente viu no versículo 14 de João, o Verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como glória do unigênito do Pai. O tabernáculo que João compara à pessoa encarnada de Cristo foi chamado de tenda de encontro, porque era lá que as pessoas se encontravam com Deus, e era lá que as pessoas viam a sua glória, a Shekinah, né, a luz radiante, a majestade de Deus. E João ele compara Jesus com este tabernáculo, porque da mesma maneira nós vemos a glória radiante de Deus na encarnação de Cristo. Antes da encarnação de Jesus, Deus já tinha, obviamente, se revelado para a humanidade. Hebreus 1:1, nós lemos o seguinte: outrora tinha falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Deus já havia se revelado de diversas maneiras, de várias formas. Se a gente pegar assim num estalo um pouquinho mais rápido, a gente sabe algumas que são mais fáceis. Por exemplo, a sarça, né, a sarça ardente, onde Deus falava com Moisés. Então, nós temos alguns exemplos assim que são até mais pedagógicos, né? Mais fácil de explicar para as crianças algumas coisas. Mas Deus ele se mostrou de diversas maneiras. E de todas as maneiras diferentes, Deus já tinha se revelado a Israel antes da vinda de Jesus. Mas, com a vinda de seu Filho, Deus nos deu a revelação mais verdadeira e mais eficaz de si mesmo que ele poderia nos dar. Alguém abre em Hebreus 1 e lê versículo 2 e 3, por favor. Deus já havia falado, mas nesses últimos dias ele nos falou pelo seu Filho. Olha que maravilha. O Cristo encarnado, ele é o resplendor da sua glória. Ele é a imagem expressa de Deus
em uma pessoa. João Calvino, ele compara a revelação de Deus antes de Cristo a um rascunho a lápis. Ele fala que durante toda a história, Cristo ele era apresentado como um desenho. Lembra daquela, em filmes aparece a imagem falada, né? Quem é essa pessoa? Não, a gente foi escrevendo aí, foi desenhando lá na polícia, até que tem ali o retrato falado. Aquele retrato ele serve para reconhecer a pessoa. Mas quando você vê a pessoa, aí você está vendo a pessoa, né? Colorida, 3D, com cheiro, com voz, né? Com todos os seus aspectos. Mas aquele retrato ele serve para que a pessoa seja identificada, para que a gente conheça a pessoa? Serve. É a mesma coisa aqui. Calvino ele fala que Cristo ele foi sendo revelado por Deus como se fosse um desenho. E aí, no momento em que o Filho veio em carne, neste momento Deus nos deu uma revelação em cores vivas. Em Cristo nós podemos realmente reconhecer e conhecer Deus pessoalmente. Então, João Calvino traz um exemplo muito bacana para a gente entender como que funciona a história, né? Vem a história do Antigo... Isso também a gente estudou bastante ano passado. Vem a história do Antigo Testamento, apontando para Cristo, apontando para Cristo, apontando para Cristo, apontando para Cristo, até que Cristo vem ao mundo. Só que mesmo com este retrato, apontando para Cristo, apontando para Cristo, apontando para Cristo, alguns não reconheceram a Cristo, né? Então é basicamente uma aplicação perfeita, essa de João Calvino. A aplicação do retrato, de como Deus veio revelando e se revelando ao mundo e como ele se revelou na pessoa de Jesus. Jesus veio a ser a revelação perfeita de Deus, que os homens podiam receber. João 1,18 descreve como o Deus unigênito que está no seio do Pai. Jesus é ele mesmo o próprio Deus, da divina Trindade. Está em íntima comunhão de amor com o Deus Pai. Cristo, portanto, é aquele que pode realmente nos mostrar Deus. Isso significa que Jesus é o único Salvador de todos que esperam conhecer a Deus. Se ver a verdade divina revelada em Jesus é a chave para confiar em Deus, ver a graça divina da cruz de Jesus é a chave para amar a Deus. Então nós temos aqui alguns aspectos. Nós temos o próprio Deus encarnado, e esse próprio Deus encarnado, a qual nós reconhecemos a Deus através da sua pessoa, da sua figura. Este Deus encarnado tem um ato, uma atitude, um sacrifício por nós, que nos faz reconhecer o tamanho do amor de Deus para conosco. João 4,19 diz: nós amamos porque ele nos amou primeiro. E como que Deus nos amou? O próprio João nos responde lá em 1 João 4, versículo 9 e 10. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em havendo Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Jesus revelou mais plenamente graça de Deus na cruz, fato que nos lembra que Jesus se encarnou para morrer pelos nossos pecados. A encarnação ela encontra sua glória na expiação. A gente já estudou isso algumas vezes, recentemente, em algumas pregações de Marcos à noite. O pastor tem trazido para nós algumas explicações, e ele já nos explicou um pouco sobre expiação. E é exatamente isso. A encarnação, ela encontra a sua glória na expiação. Jesus nasceu homem para morrer pelos homens. É por isso que qualquer ideia de um ministério de encarnação na qual as nossas obras possam valer alguma coisa é uma ideia completamente errada. As nossas obras não podem tomar o lugar da pregação
de Cristo na cruz. As nossas obras não podem tomar nenhum lugar da obra salvífica de Cristo. E se isso acontecer, isso é um equívoco. É errado dizer que temos de pregar sobre Cristo constantemente e só utilizar outras palavras quando necessário. Temos que pregar Cristo por meio de palavras que apontem para a cruz de Cristo, onde a graça e a verdade de Deus são exibidas para conquistar a fé e o amor dos pecadores. A única maneira de vermos a glória de Deus é proclamar incessantemente a pessoa e a obra de Cristo para a salvação dos pecadores. Proclamar que ele morreu, não por um princípio ou por uma causa, mas, ao revelar a graça de Deus, Cristo sofreu a morte por nós. Ele morreu, e cada cristão pode dizer que foi por si. Ver esse tipo de glória revelada na vitória de Cristo sobre a cruz muda completamente a nossa atitude, irmãos. Tanto para com Ele, como para a nossa admiração dele e também as nossas atitudes com relação à nossa adoração a Ele. É muito sério. Apesar de ser algo que a gente fala bastante, acaba se tornando corriqueiro a gente escutar o plano da salvação. Mas é muito sério. Saber que Cristo morreu por mim deveria causar em mim um abalo completo. E deveria causar em mim uma responsabilidade com a forma com a qual eu adoro ao meu Senhor. E é por isso que existe uma luta grande, irmãos, em volta dos estudos sobre o que é litúrgico de um culto solene, o que não é litúrgico, aquela discussão que a gente acha que, até Cristo voltar a essa discussão, acho que sempre vai existir. E todo aquele derramar de tempo que a gente tem pensando se nós estamos fazendo da forma correta, se nós estamos o adorando da forma correta, e aquela tentativa que a gente tem constantemente de fazer as coisas, né, em adoração a Deus da forma correta, porque é muito sério. E é bom que tenha essas discussões mesmo, e é bom que a gente pense e repense cada dia mais as nossas atitudes. É bom que a gente altere alguma coisa, mesmo a gente tendo a tradição de fazer ela há 30 anos, porque a gente percebeu que aquilo não é a forma correta ou a melhor maneira de adorarmos ao nosso Deus, porque é algo muito sério e a gente deve realmente dedicar tempo, né, em nossa admiração a Deus e em nossa adoração a Deus. E para concluir, a glória habita entre nós. Por último, temos de reparar que Cristo encarnou para que sua glória pudesse habitar em nós. Isso nos leva a 3 questões essenciais. A primeira, você vê a glória revelada em Jesus Cristo? Isso serve como uma definição de cristão com a qual nós podemos trabalhar, nós podemos pensar e nos dedicar um pouco. Um cristão é alguém que vê em Jesus a glória de Deus. Mas todo mundo vê a glória de Deus. Não. Não é assim que funciona, não. Vai lá na faculdade, principalmente na faculdade pública. Não estou falando mal, não, gente. Um pouquinho, talvez. Mas vai lá na faculdade e pergunta, provavelmente, para algum professor de sociologia, provavelmente, que não seja cristão. Vamos lá. Conheço só uma pessoa formada em sociologia que é cristã, um Murruga. Aí você pergunta para essa pessoa, para esse professor, quem foi Jesus? Você acha que ele vai em algum momento falar que ele foi Deus, que ele é Deus, ou que nele habitou a glória de Deus, ou qualquer coisa do tipo? Ele vai dizer que Jesus foi um grande pensador, ou que Jesus foi um grande responsável socialmente pela sua sociedade, ao ponto de reformar aquela sociedade. Ou que Jesus, ele foi uma pessoa que teve uma vida muito sofrida e que ensinou humildade através do seu sofrimento. Mas um cristão, ao ler o Evangelho, ele vai ver
a glória em Jesus, de maneira que ele adora e leva a sua vida como um discípulo de Jesus, porque a nossa visão com relação a Jesus, ela vai além. Nós, como cristãos, nós estamos com a condição de vermos, em Jesus a glória de Deus. Devemos falar como Pedro, quando as multidões começaram a deixar Jesus porque ele ensinava algumas coisas que eles não queriam ouvir. Pedro disse assim, está lá em João 6, 68 e 69. Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus, o Filho do Deus vivente. Só um cristão é capaz de reconhecer isso. Só a um cristão é dado o conhecer. E lembrando, hein, gente, nada de obras. Não fica aí se achando aí que você consegue reconhecer pelas suas capacidades, porque não é isso não. E ao abraçar essa verdade como salvação, a fé operadora e operada pelo Espírito faz de nós um cristão e nós ganhamos a vida eterna. Então esse é o primeiro aspecto, é a primeira questão essencial. A segunda é, nós permitimos que a glória de Cristo habite entre nós e seja a glória principal na qual nos comprazemos? O que, por exemplo, estamos buscando em nossas igrejas? O que nos deixa ansiosos para ir à igreja? Existem alguns aspectos que a gente pode ver. É a música? É o companheirismo dos amigos cristãos? Ou mesmo a excelência da pregação? O que nos impulsiona a buscarmos? E o que nos impulsiona a buscar a igreja, a estarmos na igreja? João aponta para a definição verdadeira de sucesso cristão como ver a glória de Cristo acampada entre nós, na graça e na verdade de Deus. Se buscamos essa glória, temos a promessa de Cristo de que Ele vai conceder, e tudo isso caso Ele queira. Zacarias 2,5 fala assim: pois eu lhe serei, diz o Senhor, no meio dela a sua glória. Seja sua a glória que buscamos em nossas igrejas, como está nas Escrituras, a gente vai ter que buscá-la como está em 1 Coríntios 1,31. Aquele que se gloria, glorie-se em Cristo, glorie-se no Senhor. Então, se há uma busca por algum tipo de glória, essa glória tem que ser a glória no Senhor. E aí eu não estou falando de buscar glória pessoal, gente. Estamos falando sobre a questão da glória mesmo. Então o mesmo, ele deve ser perguntado a nós, individualmente como cristãos, qual a glória que estamos buscando? Como estamos definindo o sucesso de nossas vidas e até da vida dos nossos filhos? É por uma educação avançada? É por um progresso profissional? É por posses materiais? Mais uma vez, é algo que vocês já devem ter escutado algumas vezes em algumas pregações, mas é basicamente essa pergunta que a gente tem que se fazer. Qual é a glória que nós temos buscado? Qual é a glória que nós temos buscado conhecer? Jesus, ele diz em João 17,3, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Nós acreditamos nisso? João, ele nos lembra mais uma vez no versículo 14, o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e cheio de verdade, e vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Seja essa glória nossa paixão e o nosso desejo, que possamos viver vendo essa glória, crescendo sempre na graça e no conhecimento de Deus. E por último, a nossa última pergunta: como o Cristo encarnado habita entre nós em sua glória? Existe algum estado espiritual ou emocional que nós devemos alcançar no meio de algum tipo de música que está tocando, alguma coisa do tipo? É esse tipo de estágio que a gente tem que alcançar, essa sincronia e sintonia ritual
entre o que está acontecendo no culto e aquele movimento que nos emociona e nos faz, como alguns falam, né, nos faz transcender. Não é assim que funciona, meus irmãos. Não é desse jeito que as coisas acontecem. O cenário ou o ritual, a elegância das nossas igrejas, dos nossos templos e das nossas repetições litúrgicas, elas vão fazer com que a glória do Cristo encarnado brilhe em nós? Vocês acham que qualquer um desses movimentos são responsáveis por a glória de Jesus brilhar em nós? Uma música muito emotiva, um som muito bonito. Não que a gente não tenha que fazer as coisas bem feitas, gente. A gente tem que fazer sim. Mas Paulo, ele diz que não. Ele diz que não são essas coisas que vão fazer com que a glória do Cristo encarnado brilhe em nós. Mas ele nos diz o que é. Vamos abrir e ler juntos? Romanos 10, versículos 6 a 8. Romanos 10, versículos 6 a 8. Leiamos. Mas a justiça decorrente da fé assim diz: não perguntes em teu coração quem subirá ao céu, ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém, que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Cristo em sua glória está presente entre nós, quando sua graça é recebida pelos corações humildes, corações que buscam conhecê-lo e servi-lo como Senhor. Assim como os discípulos, a tia Keila falou um pouquinho disso lá no meio da aula, assim como os discípulos na estrada de Emaús falaram a respeito do Cristo vitorioso, que lhes tinham mostrado sua glória, que nós possamos aprender em júbilo, como Lucas 24:32 diz: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Os discípulos apresentaram para a gente o que eles estavam sentindo quando eles estiveram de frente à exposição das Escrituras. E a glória de Cristo, ela estará entre nós, por meio da palavra de Deus, quando obedecermos à ordem que o salmista nos dá: gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Buscai o Senhor e o seu poder, buscai perpetuamente a sua presença. Então, quando a gente trata e lida com relação à glória de Cristo, e que glória a gente deve buscar e deve procurar, a explicação é exatamente essa aqui: buscai o Senhor e o seu poder, buscai perpetuamente a sua presença, alegre o seu coração ao buscar o Senhor. Então são aspectos, irmãos, da vida terrena de Cristo que nos ensina muitas coisas. E apontamentos que foram feitos desde o Velho Testamento, apontando para este momento em que Cristo aqui estivesse. E quando Cristo aqui esteve, ele nos mostrou como devemos fazer, como devemos viver, o que é a glória e que glória devemos procurar e que glória devemos buscar, e como as coisas funcionam frente ao Deus Filho. E, como eu falei, muitas coisas vocês já devem ter ouvido, né, de várias formas, mas aqui é um compilado de algumas delas relacionadas à encarnação de Cristo. Vamos orar? Senhor Deus, graças te damos, ó Pai. Te damos graças pelo teu Filho que o Senhor enviou, não para ser, ó Pai, um famoso socialista que cuida do povo e que está aqui para poder
mostrar como nós devemos ser à luz das nossas próprias conquistas e das nossas obras, mas um filho, ó Pai, enviado para cuidar do povo por pura graça e misericórdia, que mostra a nós, ó Pai, que sozinho nós não conseguimos nada e que as nossas obras, ó Pai, se as fazemos de forma satisfatória ou correta, é só porque o Teu Filho e o Espírito Santo agem em nossas vidas, só por causa da vontade do Senhor em nossas vidas. E por isso, ó Pai, pedimos que os ensinamentos e as demonstrações, ó Pai, de como fazer e como viver que o Senhor deixou na Tua palavra para nós, pelas obras, ó Pai, realizadas pelo Teu Filho, que elas possam, ó Pai, serem vivas em nosso dia a dia, em nosso cotidiano, que elas possam, ó Pai, estar presentes em nossa mente e que a gente possa estudar a palavra para sabermos como agir ou deixar de agir, ó Pai, frente às necessidades do nosso dia a dia, frente aos desafios que nós temos como cristãos, frente, ó Pai, à necessidade de darmos bons exemplos, como Romanos fala, ó Pai, no capítulo 1, que nós devemos, ó Pai, não ser vergonha para o Evangelho, mas que nós possamos, ó Pai, cada dia mais nos espelharmos em Cristo e sermos, ó Pai, luz neste mundo. Obrigado por esta igreja reunida, obrigado pela comunhão, obrigado por podermos ter uns aos outros e assim, ó Pai, caminharmos de forma mais fácil e mais doce aqui nessa terra. Esteja abençoando nossa igreja, que a gente possa crescer, ó Pai, nessa região, fazer a diferença aqui e espelhar a Cristo, ó Pai, nessa comunidade. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Em nome do Senhor Jesus, amém.